E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom dia. Estou gravando mais essa aula, tá? Para vocês receberem ela amanhã. Legal. Tô esperando o final da quarentena como todo mundo. Tem dias que são melhores e tem dias que são piores. Eu acho que para todo mundo é assim. Realmente, hoje eu acordei desanimado. Acho que é porque é domingo. Normalmente essa hora eu estaria no parque andando, fazendo alguma coisa legal, e estou aqui dando aula. Apesar de eu gostar da aula, não é o meu projeto para domingo de manhã. Bom, mas vamos lá. Hoje essa aula é sobre um tema muito importante, que é sobre como começou o racismo. Ah, mas tem no livro isso daí, professor? Bom, tem. Primeira coisa, tem. Claro que tem. Tudo que eu falo está no seu livro, não fico inventando matéria. Dá trabalho inventar matéria. Mas é que vocês estudaram nas últimas aulas, na última aula especificamente, sobre os povos africanos antes dos portugueses chegarem na África. Hoje o tema da nossa aula é sobre a chegada dos portugueses na África e o que isso causou na sociedade africana. Então, a primeira coisa é, no começo do século XV, 1415, tá? Na primeira metade do século XV, 1415, os portugueses começaram a sair lá de Ceuta, do norte da África, para tentar contornar com seus navios a costa africana. Enquanto eles contornavam a costa africana, eles foram montando feitorias. Feitorias eram entrepostos comerciais. Quando eu falo entreposto comercial, você deve ficar imaginando uma loja. E na verdade não é, muito mais um forte, tá? Por exemplo, esse forte que eu estou mostrando aí para vocês, o forte de São Jorge da Mina, que fica no país hoje chamado Gana, tá? Um lugar que deve ser lindíssimo, maravilhoso de visitar. E eles iam dando essas voltas e iam fundando feitorias. Essas feitorias eram entrepostos comerciais. Então, alguns portugueses ficavam nesses fortes, nessas feitorias, compravam coisas dos povos vizinhos da feitoria no interior do continente africano e vendiam coisas para eles. Então, os portugueses faziam comércio ali. E quando o navio português chegava, eles embarcavam os produtos africanos para levar para Portugal ou algum outro lugar e descarregavam produtos de outros lugares para ficar na África. Então era um comércio intenso que dava muito dinheiro para os portugueses. Mas os portugueses eles não desistiram do seu principal objetivo, que era chegar às Índias. Tanto que em 1488 eles finalmente vão conseguir dar a volta no Cabo das Tormentas, que depois vai ficar conhecido como Cabo da Boa Esperança. Se você olhar no mapa, você vai ver que o nome desse lugar até hoje na África do Sul se chama Cabo da Boa Esperança. Esse nome foi dado pelos portugueses. Tá? E 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias, né? A Calicut nas Índias. E isso abre uma nova realidade das navegações. Mas é importante que você saiba o meio do caminho. Entre saída original de Ceuta em 1415 e a chegada em Calicut em 1498 tem quase 100 anos. Tá? A costa leste da África, banhada pelo Oceano Índico, tá? Era uma costa que já era muito navegada por árabes, por chineses, pelos próprios africanos, obviamente, tá? E esse comércio ele era de forma mais ou menos pacífico, não era algo violento. Tanto que os navios transitavam por ali, navegavam, né, circundavam por ali sem grandes armamentos. Quando os portugueses chegam, eles vão impor uma mentalidade extremamente violenta àquela região. Então eles vão começar a usar armas muito pesadas, vão começar a assaltar os outros navios. Se você está pensando na palavra pirataria, você está pensando corretamente.
e eles vão impor um novo tipo de escravidão aos africanos. A escravidão ela já existia na África desde o mundo antigo, mas alguns detalhes são importantes de serem ditos. Primeiro, ela era feita em pequena quantidade. Tá? Segundo, ela era feita normalmente de um povo vencedor sobre um povo vencido, numa guerra qualquer. E ela era muitas vezes também feita, além de ser imposta aos perdedores das guerras, ela era imposta àquelas pessoas que tinham grandes dívidas contraídas com algum grupo social. Então, eu sou um cara pobre, tenho lá um sítiozinho, uma fazendinha, uma área que eu cultivo alguma coisa, não consigo manter essa área, vou pedindo empréstimo, chega uma hora que, por causa das minhas dívidas, eu viro escravo. É importante que você perceba que não há racismo nessa escravidão. O que é o racismo? O racismo é a ideia de que alguém deve ser escravizado porque eu considero essa pessoa inferior. O conceito de racismo ele foi levado para a África e para o mundo todo pelos europeus, não só pelos portugueses, mas também pelos portugueses. Então a ideia de que alguém é inferior e naturalmente inferior e por isso essa pessoa deve sofrer todo tipo de maus tratos, que é o racismo, foi inventado uma criação dos europeus de alguma forma no século XV, XVI, XVII. Tá? Os povos africanos que escravizavam os outros não consideravam eles inferiores. Tá? Dito isso, é importante que você também saiba que a escravidão, além de ter feito muito mal para as pessoas que foram escravizadas propriamente, foram trazidas para o Brasil e para outras partes do continente americano, ela acabou destruindo em boa parte a economia africana. Por quê? Porque a população africana diminuiu muito, logicamente, milhões foram trazidos para cá, né, para o continente americano, e a economia em muitos lugares que tinham base agrícola, base comercial de algum produto, passou a ser uma economia muitas vezes escravista. Um povo só ficava vivendo de produzir escravos. O que significa produzir escravos? Significava que eles ficavam tentando escravizar outros povos africanos. Então, se eu estou escravizando outros povos, eu não estou produzindo nada bom, construtivo para o mundo. E aí tem a parte mais nefasta da escravidão. Quando chego aqui no Brasil, quando chego aqui em outros lugares da América, como Estados Unidos, Caribe, quase todo o continente americano, principalmente o Brasil foi o país que mais trouxe negros para serem escravizados. No século XIX, metade da nossa população era seguramente de origem africana, descendentes ou vindos direto da África. Tá? Talvez até esse número seja maior. Quando chegam aqui, eles vão sofrer todo tipo de preconceito. Então é importante que você entenda que racismo não é só xingar alguém de preto ou de qualquer coisa assim, de ofender essa pessoa, falar a palavra negro e preto com um caráter depreciativo. Isso é racismo, lógico que é, isso dá cadeia, e deve dar. Mas é importante que você entenda que racismo também é considerar que tudo que aquela pessoa ou aquela etnia produz é ruim. Então, a religião do outro é vista como algo demoníaco porque não é da minha religião. A cultura do outro é visto como algo ruim, simples, inferior, porque não é a minha cultura. Isso tudo é racismo. Você percebe? E isso tudo foi trazido para o Brasil, para o continente americano, junto com os africanos. Tá? Ninguém chegou, acordou de manhã e falou, vamos ser racista? Não. Mas a escravidão, ela produziu o racismo, a escravidão moderna que a gente fala, do século XV, XVI, XVII. A escravidão dos últimos 400, 500 anos. Ela produziu o racismo. E isso só foi acontecer porque os europeus chegaram na África no século XV para o XVI
e impuseram um novo tipo de relação entre os próprios africanos, tá? Uma região que caminhava para um desenvolvimento intenso teve esse desenvolvimento cortado por causa dessa invasão. O último detalhe dessa aula é que eu gostaria de apresentar uma palavra para vocês. Nós usamos sempre a palavra holocausto para descrever o que os alemães fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E aquilo lá foi um holocausto mesmo. Holocausto quer dizer matar milhões de pessoas de uma única vez, por ser de um grupo étnico, de um grupo específico. O que os europeus fizeram aqui no Brasil, na América Espanhola, na América do Norte, tá? Lá nos Estados Unidos, com os africanos, isso também foi um holocausto. Da mesma forma que o que os brancos fizeram com os indígenas também foi um holocausto. O holocausto não é só dos judeus, o holocausto é dos negros, o holocausto é dos indígenas, o holocausto é dos judeus. Tá bom? Eu acho que é isso. Bom estudo. Olha aí no seu livro. Tem um mapa muito legal, eu não lembro a página, vou colocar aqui a página bonitinho para você. Dá uma olhada naquele mapa enquanto você lê, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até a próxima videoaula.